Vamos iniciar o livro de Isaías, capítulo 1. São estas as mensagens a respeito de Judá e de Jerusalém que o Senhor Deus deu a Isaías, filho de Amós, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias em Judá. Deus acusa o seu povo. Escutem, ó céus, prestem atenção, ó terra, pois o Senhor Deus falou. Ele disse: criei filhos e cuidei deles, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento sabe onde o dono põe o alimento para ele. Mas o meu povo não sabe nada. O povo de Israel não entende coisa nenhuma. Ai desse povo mau, dessa gente cheia de pecados. Todos são ruins, todos são perversos. Eles abandonaram o Senhor, rejeitaram o Santo Deus de Israel e viraram as costas para ele. Por que vocês continuam a pecar? Será que querem receber mais castigos? A sua cabeça está ferida e todos estão desanimados. Da cabeça até os pés, o corpo de vocês está machucado, cheio de ferimentos e de chagas abertas, que não foram lavadas, nem enfaixadas, nem limpadas com azeite. A terra de vocês está arrasada, as cidades foram destruídas pelo fogo. Na presença de vocês, os estrangeiros arrasaram a sua terra e ela ficou em ruínas. Os estrangeiros acabaram com ela, só ficou Jerusalém, como se fosse uma barraca de vigia numa plantação de uvas, como uma cabana numa plantação de pepinos, ou como uma cidade cercada pelos inimigos. Se o Senhor Todo-Poderoso não tivesse deixado que alguns de nós vivêssemos, seríamos agora como uma cidade de Sodoma, estaríamos destruídos como Gomorra. Autoridades de Jerusalém, escutem o que o Senhor está dizendo. Moradores da cidade, deem atenção ao ensinamento do nosso Deus. O Senhor Deus diz: eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Estou farto de bodes e de animais gordos queimados no altar. Estou enjoado do sangue de touros novos. Não quero mais carneiros nem cabritos. Quando vocês vêm até a minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre nos pátios do meu templo? Não adianta nada me trazerem ofertas. Eu odeio o incenso que vocês queimam. Não suporto as festas da lua nova, os sábados e as outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. As festas da lua nova e os outros dias santos me enchem de nojo, já estou cansado de suportá-los. Quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês. Ainda que orem muito, eu não os ouvirei, pois os crimes mancharam as mãos de vocês. Lavem-se e purifiquem-se. Não quero mais ver as suas maldades. Parem de fazer o que é mal e aprendam a fazer o que é bom. Tratem os outros com justiça. Socorram os que são explorados. Defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. O Senhor Deus diz: venha cá, vamos discutir esse assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Mas se forem rebeldes e desobedientes, serão mortos na guerra. Eu, o Senhor, falei. Salvação e castigo. A cidade de Jerusalém era fiel a Deus, mas agora está agindo como prostituta. Está cheio de gente boa e honesta, mas agora só ficaram assassinos. Jerusalém, você era como prata pura, porém agora não vale nada. Era como o melhor vinho, agora, porém, é como vinho misturado com água. As suas autoridades são pessoas revoltadas e têm amizade com ladrões. Estão sempre aceitando dinheiro e presentes para torcer a justiça. Não defendem o direito dos órfãos e não se preocupam com as causas das viúvas. Portanto, escutem o que diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o forte Deus de Israel. Ele diz ao seu povo: eu me vingarei de vocês, meus inimigos. Vou acertar as contas com vocês, meus adversários. Na minha ira,
Vou castigá-los para que fiquem completamente puros, assim como o metal é purificado pelo fogo. Eu lhes darei autoridades e juízes como os que vocês tinham no passado. Então Jerusalém será chamada de cidade da justiça e cidade fiel. O Deus justo salvará Sião, salvará todos os seus moradores que se arrependerem, mas acabará com todos os rebeldes e pecadores, com todos os que abandonam o Senhor. Vocês vão ficar com vergonha das árvores sagradas de que vocês tanto gostavam. Vão ficar desiludidos com os jardins sagrados que lhes davam tanto prazer. Vocês se tornaram como árvores de folhas murchas, como um jardim que ninguém rega. Os poderosos serão como a palha e as suas ações como a faísca. Eles serão destruídos pelo fogo e não haverá quem possa salvá-los. O reinado de paz de Deus, o Senhor. Capítulo 2. Esta é a mensagem a respeito de Judá e de Jerusalém que o Senhor Deus deu a Isaías, filho de Amós. No futuro, no monte do templo do Senhor será o mais alto de todos e ficará acima de todos os montes. Os povos de todas as nações irão correndo para lá e dirão assim: Vamos subir o monte do Senhor, vamos ao templo do Deus de Israel. Ele nos ensinará o que devemos fazer e nós andaremos nos seus caminhos. Pois os ensinamentos do Senhor vêm de Jerusalém, do monte Sião ele fala como seu povo. Deus será o juiz das nações, decidirá questões entre muitos povos. Eles transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Nunca mais as nações farão guerras, nem se prepararão para batalhas. Venham, descendentes de Jacó, vamos caminhar na luz que o Senhor nos dá. O dia do Senhor. Ó Deus, tu abandonaste o teu povo, os descendentes de Jacó, pois o país está cheio de médiuns da Filisteia e de adivinhos que vêm do Oriente. O teu povo segue costume estrangeiros. A terra de Israel está cheia de prata e de ouro. Não se pode calcular a sua riqueza e não é possível contar os seus carros de guerra e cavalos. Mas o país está cheio também de imagens. O teu povo se ajoelha diante dessas imagens. Eles adoram aquilo que eles mesmos fizeram. Porém, todos serão humilhados e envergonhados. Ó Deus, não os perdoe. Vão procurar esconderijo nas cavernas. Cavem buracos no chão, a fim de escapar da ira de Deus, da glória majestosa do Senhor. Virá o dia em que os orgulhosos serão humilhados e os vaidosos serão rebaixados. Somente o Senhor receberá os mais altos louvores. Naquele dia, o Senhor Todo-Poderoso vai humilhar todos os orgulhosos e vaidosos, todos os que pensam que são importantes. Ele destruirá os altos e majestosos cedros do Líbano e todos os carvalhos da terra de Bazã. Ele arrasará todas as montanhas altas e os montes elevados. Ele derrubará todas as torres altas e as muralhas fortes. Ele afundará todos os grandes navios e os barcos mais bonitos. Naquele dia, os orgulhosos serão humilhados e os vaidosos serão rebaixados. Somente o Senhor receberá os mais altos louvores. E todas as imagens desaparecerão. Quando o Senhor aparecer, os moradores da terra ficarão apavorados e fugirão para as cavernas. Eles descerão nos buracos profundos, a fim de escapar da ira de Deus, da glória majestosa do Senhor. Naquele dia, todos pegarão as imagens de prata e de ouro que eles mesmos fizeram para adorar e as deixarão para os ratos e os morcegos. Quando o Senhor aparecer, os moradores da terra ficarão apavorados. Eles fugirão para as cavernas e se meterão nas fendas das rochas, a fim de escapar da ira de Deus, da glória majestosa do Senhor. Não confie mais nos seres humanos, pois são mortais. Será que eles valem alguma coisa? Desordem completa em Jerusalém. Capítulo 3. Cuidado! O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, vai tirar de Jerusalém e de Judá todo o sustento e todo o mantimento. Não haverá nem comida nem água. Ele vai tirar também todas as pessoas importantes,
os homens corajosos e os soldados, os juízes e os profetas, os adivinhos e os sábios, os oficiais do exército e as autoridades civis, os conselheiros e todos os feiticeiros. O Senhor escolherá meninos para governar o seu povo. O poder ficará na mão de criança. Todos seguirão uns aos outros, cada um explorará o seu vizinho. Os jovens não respeitarão os velhos, e gente que não vale nada desprezará as pessoas honestas. Naquele dia, uma pessoa agarrará um dos seus parentes e lhe dirá: você pelo menos tem roupas para vestir, então venha ser o nosso chefe e governe este montão de ruínas. Mas o outro responderá: eu não posso ajudá-lo, não tenho nem comida nem roupa na minha casa. Você não vai me fazer virar chefe do nosso povo. Jerusalém está arrasada, a terra de Jerusalém está em ruínas, pois as suas palavras e as suas ações, o povo desafia o Senhor e ofende, pois com as suas palavras e suas ações, o povo desafia o Senhor e ofende a sua gloriosa presença. Eles não tratam os outros com igualdade, e isso prova que estão errados. Pecam abertamente, como os moradores de Sodoma, não procuram esconder os seus pecados. Ai deles, pois estão trazendo sobre si mesmo o castigo da sua própria maldade. Felizes são as pessoas honestas, pois tudo dará certo para elas, e elas ficarão satisfeitas com aquilo que ganharem com o seu trabalho. Ai dos maus, pois tudo correrá mal para eles. O mal que fizerem aos outros será feito contra eles. Crianças governam o meu povo. O poder está nas mãos das mulheres. O meu povo, as autoridades estão enganando vocês. Estão lhes mostrando o caminho errado. O Senhor Deus vai apresentar a sua causa. Ele está pronto para julgar o seu povo. Contra as autoridades e os líderes ele fará esta acusação. Foram vocês que acabaram com Israel, a minha plantação de uvas. As suas casas estão cheias das coisas que vocês roubaram dos pobres. Com que direito vocês esmagam o meu povo e exploram os pobres? É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, quem está falando. Deus repreende as mulheres de Jerusalém. O Senhor Deus disse: vejam como as mulheres de Jerusalém são vaidosas. Andam com o nariz para cima, dão olhares atrevidos e caminham com passos curtos, fazendo barulho com os enfeites dos tornozelos. Por isso, eu, o Senhor, vou castigá-las. Raparei a sua cabeça e as deixarei carecas. Naquele dia, o Senhor tirará das mulheres de Jerusalém todos os seus enfeites, os que elas usam nos tornozelos e na cabeça, os colares, os brincos e as pulseiras. Tirará os véus, os chapéus e os enfeites para os braços e os cintos e as faixas. Tirará os frascos de perfume, os talismãs, os anéis e as argolas de usar no nariz, os vestidos luxuosos, os mantos, os xales e as bolsas, as saias transparentes e os lenços de linho, os turbantes e as mantilhas. Em vez de andarem perfumadas, elas vão cheirar mal. Em vez de cinto finos, usarão cordas grosseiras. Não farão penteados bonitos, mas ficarão carecas. Não usarão roupas finas, mas roupas feitas de pano grosseiro. A beleza delas vai virar uma feiura de dar vergonha. Os homens de Jerusalém serão mortos na guerra, até os mais valentes morrerão. A cidade ficará de luto e chorará como se fosse uma mulher sentada no chão, completamente abandonada. Capítulo 14. Naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e dirão: nós pagaremos a nossa própria comida e a nossa roupa, mas deixe-nos dizer que você é o nosso marido, para que fiquemos livres da vergonha de sermos solteiras. A futura felicidade de Jerusalém. Naquele dia, o ramo novo que o Senhor Deus plantar crescerá forte e bonito, e os moradores de Jerusalém, que continuarem vivos, ficarão alegres e orgulhosos por causa das ricas bênçãos que vão receber. Aqueles de Jerusalém que Deus escolher para continuarem vivos serão chamados de povo santo. O Senhor julgará e castigará Sião. Ele purificará a cidade de toda a impureza e de todos os seus crimes de morte.
Então, sobre o monte Sião e sobre o povo ali reunido, o Senhor estenderá uma nuvem durante o dia e chamas de fogo e fumaça durante a noite. A glória de Deus cobrirá e protegerá o seu povo. De dia ela será uma sombra para protegê-los do calor. E quando vierem as chuvas e as tempestades, será também um abrigo e uma proteção. Terminamos por hoje.